quanto ao desenvolvimento 1, desenvolvimento 2. São os dois parágrafos do meio, centralizados. É quando a gente vai expressar que entende sobre o tema proposto e que a gente vai trazer a ideia que estamos sim entendendo. Vamos reforçar sim o nosso entendimento. Como que faz isso, prof? O desenvolvimento 1, você vai criar uma palavra geradora, você vai trazer uma palavra que faça uma ponte entre a introdução e o desenvolvimento. Você vai lá escrever sobre sapatos e vai trazer algo diferente, não vai estar coeso e coerente. Então, sim, você tem que fazer algo que gere uma conexão com a introdução. Então, a gente vai trazer palavras que iniciam o desenvolvimento 1. Geralmente, primeiramente, atualmente, é essa ligação com o parágrafo anterior. Prof, como é que eles vão saber se eu entendi sim sobre a temática? Você vai trazer um exemplo. Qual é o exemplo? Ah, você falou sobre as vacinas. O exemplo sobre as vacinas é que elas diminuíram o tempo de internação, a vacina diminuiu os riscos de morte, as vacinas no início. Lembram que tinha a pandemia do sarampo, que foi, uma epidemia de sarampo, tinha bastante. Depois que surgiu as vacinas, ele foi erradicado. O que é erradicado? Erradicado, ele foi diminuído quase a zero. Criem essa possibilidade de trazer novas palavras ao convívio de vocês. Tragam essas palavras erradicado, coloca do ladinho, igual. Eu sempre tinha um caderninho pequenininho de anotação, sabe aqueles caderninhos de mercadinho que a gente diz, ah, fiquei devendo na venda ou no mercadinho tal coisa. Esse era o meu caderninho no início, quando não existia a internet. Eu sempre fiz, eu sempre gostei, até porque, né, menina gosta de escrever bem bonitinho, com florzinha, com coraçãozinho. Então, eu tinha, sim, esse caderninho que traziam palavras diferentes. Até porque no nosso tempo, o dicionário era bem grande para estar para cima e para baixo e tinha muita gente que não gostava de procurar no dicionário. Uma das tarefas que existiam antigamente era isso. Hoje a gente coloca, ok, Google, qual é o sinônimo de alegre? E assim vai te trazer todas as palavras. Então, crie o hábito de buscar como se escreve redação. Prestem atenção. Redija, elabore sua redação e daí depois você vai colocar lá no texto. A minha redação com S. Gente, a palavra estava escrita ali no início, estava descrita, estava certinho, a prof te trouxe, o INEP te trouxe, a banca organizadora te trouxe e mesmo assim você pegou e copiou errado. Então, isso é falta de atenção. Então, a gente tem que sim prestar atenção. Prestem atenção nas placas de mercado, no trânsito. Ah, prof, eu estou esperando o metrô, eu estou esperando o ônibus. Sim, prestem atenção no nome dos bairros e assim por diante. É assim que a gente vai criando o hábito de trazer palavras diferentes para nosso vocabulário. Desenvolvimento 2. O desenvolvimento 2, a gente também vai ter que utilizar uma palavra que nos puxe para o desenvolvimento 1 e que traga a nossa opinião ou traga algo oposto. Se a gente falou de algo bom que nos trouxe ou que gerou o tema algo bom e depois a gente também quer exemplificar coisas que trouxe de um modo ruim, a gente sim tem que trazer palavras de ligação. Como que a gente vai fazer isso? Com palavras-chave. Além disso, mas também, além do mais, ademais, a gente iniciando com essas palavras, a gente puxou o gancho do parágrafo 1 e a gente descreve o que você pensou, o que você quer sinalizar e traga um exemplo sobre isso, para que você dizer, matei a cobra e mostrei o pau. Sim, você está falando, você está se posicionando e você trouxe um exemplo para dizer, eu sei do que eu estou falando.